E 8 minutinhos, estamos de volta. Olimpíadas Científicas. Esse é o tema do programa de hoje. No momento em que o Brasil está em busca da soberania tecnológica, estimular o raciocínio das crianças desde cedo é desenvolver uma geração inteira. É verdade, Silvia. O governo brasileiro priorizou um investimento bilionário para ter seu próprio satélite. É o maior investimento do programa espacial brasileiro nos últimos 10 anos. O primeiro satélite controlado inteiramente pelo governo brasileiro vai reforçar a segurança nacional, atuando na vigilância das fronteiras e o espaço aéreo já a partir de junho. A expectativa do governo é ampliar a capacidade na cobertura da internet de banda larga no país. Sobretudo, Malu, nas áreas de difícil acesso, isso deve ocorrer a partir de setembro. E isso significa, Silvia, que o Brasil defende a soberania digital porque entende a importância de uma nova era. Agora eu fico imaginando como essa informação chega aos nossos jovens cientistas. Bom, no Colégio Objetivo, já temos aqui os professores, já a gente apresenta, as crianças a partir de 4 anos já aprendem os primeiros conceitos de astronomia. Afinal, né? A semente tem que ser plantada na primeira infância, né, Malu? É lindo isso. É a idade em que a criança começa a se inteirar do mundo, ter a noção do espaço onde ela vive e já entende que foi um foguete que levou o satélite para o espaço, viu, Silvia? Já deve saber, né? Porque hoje as aulas de informática, de robótica começam cada vez mais cedo. E a geração makers também, né? Os jovens não querem só jogar videogames ou brincar com robôs. Eles querem criar. É uma geração que está aprendendo o poder do mundo digital e as infinitas possibilidades do saber. Nosso programa de hoje, vamos entender o perfil desses alunos que se desafiam nas Olimpíadas de robótica, astronomia, informática, física. É um mundo novo a ser descoberto. E a gente vai começar vamos começar com a astronomia, né? Como que o universo foi criado? De onde viemos? Existem outras formas de vida inteligente? Cada avanço na astronomia move a humanidade um passo à frente na busca pela capacidade de responder a estas perguntas. Com o avanço da tecnologia espacial, estamos com um olhar mais distante, infinito, eu diria. Entender a amplitude do universo tem despertado cada vez mais o interesse dos jovens. Que delícia estudar astronomia. Você estudou astronomia, Malu? Olha, Silvia, eu não vou falar na minha época, porque entendo que meu tempo é como o mestre Paulinho da Viola falou, né? Meu tempo é hoje. E quando quando eu fiz, né? Eu estava nessa idade de aprender a estudar astronomia, era algo impensável. Hoje, além da sala de aula, os alunos se desafiam em Olimpíadas de Astronomia. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Laís Lemes Costa, que é coordenadora de Ciências do Ensino Fundamental do segundo ao 5º ano. A Maíra Campos dos Santos, levantando a mão, Maíra, professora do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. E o Júlio César Klafke, falei certo, professor. Ela não acerta, Júlio. Acertou hoje. Então tá bom. Uma beleza. Professor Júlio, que bom ter de volta aqui. Professor Júlio já está com cadeira cativa aqui, né, professor? Essa é a primeira vez que eu sento nessa. Da outra vez foi ali, né? Professor, obrigada, gente, por hoje participar aqui com a gente. E eu queria começar, professor, com o senhor, essas Olimpíadas para os alunos, o que acrescenta no ambiente de estudo deles? Assim, o que provoca a mais além da sala de aula? Eu vejo assim, eu vou até pegar a deixa de vocês, né, que quando eu era jovem, né, no colégio, realmente, a astronomia era uma coisa que se ensinava em geografia. E, claro, como eu tinha um interesse mais específico... Fala um pouquinho só mais próximo. Quando eu tinha um interesse mais específico, aí eu pesquisava por fora. Mas, sinceramente, nessa faixa etária, eu conhecia o sistema solar, os planetas de cor, na ordem, e eu era considerado um gênio. Só de saber na ordem, Só de saber, né? os planetas na ordem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a astronomia, ela é muito motivadora, né? Ou seja, ela desenvolve uma série de competências, de habilidades na área de matemática, visão espacial, até mesmo do entendimento do ambiente em que a gente vive, né?
e que quanto mais cedo você entra em contato com isso, mais cedo você desenvolve em complexidade, né? Ou seja, além de saber só a ordem dos planetas, nossa, na mesma faixa etária, até menos, eles já sabem até como é que o universo se formou, como é que a Terra se situa, etc. e tal. E a Olimpíada, desde que ela foi instituída, ela tem sido um elemento que agrega, né, os alunos e os professores, força os professores a pesquisarem mais para poder justamente ver o sucesso de seus alunos. Eu digo que a Olimpíada de Astronomia ela foi pensada de uma forma muito social. Quer dizer, ela é simples, né? Para os alunos ela é desafiadora, mas ela é mais desafiadora ainda para os professores. Porque como a astronomia não é uma disciplina curricular, então eles têm que se capacitar um pouco mais para poder trabalhar esses conteúdos. E quando eles veem os alunos deles sendo bem-sucedidos, ganhando medalha, indo para vários eventos desenvolvidos que desmembram, né, a Olimpíada, então, é claro, eles vão se dedicar mais ainda e assim você vai compondo um clube de astronomia em cada escola, né? E aí é observação do céu, é visita a planetário. A gente vai fazer agora sábado o lançamento de foguetes de água, né, que faz parte do rol do desenvolvimento da Olimpíada durante os anos, né? E isso tudo dá um senso de espírito que também é importante no desenvolvimento de outras disciplinas e até em outras Olimpíadas também. A Laís Lemes Costa, que é coordenadora de Ciências do Ensino Fundamental. Pois não. Pois não, presente. Dentro de tudo que a gente está falando aqui, você viu que a nossa apresentação foi ampla, né? Nós não só falamos do que aconteceu nesse final de semana, dos alunos sendo premiados, como também... Eu estava lá, maravilhoso. Maravilhoso, foi sempre, maravilhoso. Um super orgulho, e também do foguete que foi lançado para o nosso satélite, enfim. Hoje, conquistar o aluno não é dar todas as respostas, é isso? De maneira alguma. Dar todas as respostas significa que o saber já está pronto e ele está parado no tempo e não avança mais. Não é isso que nós queremos, não é isso que acontece na realidade. Então, nós desenvolvemos muito os pré-requisitos desses alunos. Nós perguntamos mais do que respondemos. E ao perguntar, ao colocar problemas para as crianças, situações, problemas, eles, em grupo, organizadamente, eles trabalham, eles replicam, eles perguntam, e cabe ao professor mobilizá-los de tal maneira que a criatividade de um vai passando para o outro, e são grupos que se enriquecem um ao outro. E esses saberes, eles aprendem conversando na internet, nos tablets. Os professores fazem muitos exercícios práticos com esses alunos e, ao final, eles socializam esses saberes para os professores e para os colegas. Daí, então, o saber está não cristalizado, mas eles construíram. Isso é muito diferente. Isso é tão diferente quanto quando eu volto novamente e penso que ciências, na minha época também, e geografia, eram as áreas que eram trabalhadas no final do tempo de aula. Então, era matemática, português. E no finzinho, meia hora, ciências, meia hora, história tudo e decoreba. geografia. Tudo ali. Tudo e o decoreba. professor falava, dessas 20 perguntas, 10 cairão na prova. É verdade. Isso Nossa, não eu existe isso. mais. Ciência subiu a um plano em que ela ligada à tecnologia, aos saberes, que ela amplia a visão. E eu sinto assim, ciências é uma janela que faz a criança abrir os olhos e enxergar o mundo. E é por isso que a criança é tão empática com ciências. É por isso que ela gosta tanto de astronomia. E eu também tenho a dizer, são os nossos professores. Ai, meu Deus, falando nisso, né? Falando nisso. Maíra, que lindo. Maíra, você que está com esse contato com o aluno em sala de aula, né? Os teus alunos são a partir de trabalho 7... com o nível 1
que são a partir de 7 anos, e nós vamos até os 10 anos, né? Do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. E, assim, qual é a dúvida mais frequente entre eles nessa faixa etária, né? O que é a curiosidade deles? Aparecem curiosidades inúmeras, e eles perguntam coisas que muitas vezes nós, professores, realmente não temos resposta. Por exemplo? Então, isso que o Júlio falou, que o professor que dá aula de astronomia, por não ser uma disciplina que faz parte da grade, ele realmente precisa estar um pouquinho mais à frente e fazer estudos frequentes. Os alunos perguntam qual que é o maior planeta do universo. Tem que estar tudo na ponta da língua? Não. Você tem que falar para ele. Eu também não sei, eu vou pesquisar. Né? Então, nós temos realmente algumas perguntas que nos encabulam, porque eles querem saber se o Sol explodir, o que vai acontecer? Então, nós temos algumas perguntas, nossa, e agora? Então, a astronomia realmente no campo, na sala de aula, tudo isso que eles falaram é lindo, a sala de aula acontece a mágica, porque as crianças nos trazem contribuições, a família dos alunos que fazem astronomia abraçam o curso de astronomia, eles começam a fazer parte e a gente consegue ter essa relação de troca mesmo, onde o conhecimento, apesar de ser científico, apesar de ser difícil, né? Algumas coisas são de difícil compreensão, nós conseguimos trabalhar a parte lúdica, a parte prática. Então, essa semana nós fizemos uma atividade onde nós trabalhamos a escala dos planetas, por exemplo, utilizando frutas. Então, vamos imaginar o que seria Mercúrio comparado a Júpiter, por exemplo. Então, nós usamos uma uva, usamos ali um melão, uma melancia. Você diz no sentido de tamanho? De escala, relação exatamente, de trabalhando a escala. relação dos tamanhos. Fala então, pra gente, eu não eles, sei. maravilhoso. Quem aí, que eu não Então, nós sei. trabalhamos a uva, vai ser Mercúrio, né? Trabalhamos um pouquinho Terra e Vênus, vamos trabalhar com limão. Então, as crianças ficam encantadas com isso, né? E o Sol? O que a gente vai pegar para ser o Sol? Vai ser difícil Né? Nossa, com que fruta. eu vou trazer? Que círculo que eu vou trazer? Que esfera nós vamos? Então, realmente, a mágica acontece na sala de aula. As crianças contribuem muito. Nós somos professores aprendizes, porque não tem como você sair da astronomia da mesma maneira que você entrou. Eu estou na astronomia, vamos fazer aí 5, 6 anos que eu estou trabalhando nessa área. Todo ano é novidade, todo ano a gente tem que ir atrás de mais coisas, de mais informações. E aí o que tem nos ajudado muito, a tecnologia. Não tem como você falar de algumas coisas se você não tiver um bom vídeo, se você não tiver outros recursos práticos, né? Então, nós trabalhamos aí as sondas espaciais, né? A visita, vamos falar do Marcos Pontes, a gente mostra um vídeo, o Marcos Pontes fez vários vídeos na visita dele ao espaço, então as crianças viram como ele escovava o dente quando ele estava na sonda espacial, como é que o Marcos Pontes tomava banho, né? Durante os dias. E as crianças ficam encantadas, nós ficamos, né? Professora, que legal, né? Então, é realmente um movimento de troca. Professor, aluno, a primeira aula não é uma aula de respostas, é uma aula de perguntas. O que vocês gostariam de saber sobre astronomia? E eles só nos agregam. Já que você tocou no assunto do Marcos Pontes, aliás, a pergunta é para os três, quer dizer, quando surge, por exemplo, um acontecimento como o que foi agora de lançar um foguete para levar um satélite. Com alto sucesso. E com sucesso. Só que esse foguete não pode ser lançado aqui no Brasil. Não. A gente está em que plano no sentido de desenvolvimento? Nós não temos capacidade para ter uma operação dessa ainda, é isso? Quem que pode responder melhor? Não, acho que não. Professor? A gente tem uma base de lançamento tão adequada quanto da Guiânia, lá no Maranhão, né, que é a base de Alcântara, né? Só que ela sofreu um acidente anos atrás, né, que explodiu um foguete nosso. Os testes que foram feitos até esse momento, até aquele momento, tiveram lá o seu grau de êxito. O programa espacial e o lançamento de foguete em geral é uma ação extremamente arriscada, uma tecnologia muito avançada. Então, isso tudo reverte em coisas positivas para nós. E os acidentes são comuns, ou seja, se a gente vai no passado e vê o desenvolvimento do programa espacial americano, russo, europeu, a taxa também de insucesso é muito alta. E nós estamos começando, então é de se esperar isso. E nesse acidente, infelizmente, muitos engenheiros e técnicos, né, vieram a falecer, e aí isso atrasa demais, porque você tem que formar toda uma geração novamente, né? Professor, mas não dá para aprender com o que já tem? Então, como é uma área estratégica, eles não vão ensinar para a gente de mão beijada, a gente tem que descobrir sozinho. Quer dizer, cada um cria o seu, é isso? Exatamente. Existem associações, por isso, por exemplo, o nosso programa junto com a China, né?
Então, mas mesmo assim, eles não entregam o segredo, né? Está no ar a questão da Exatamente. soberania. Por isso, a pesquisa, o investimento em pesquisa, na formação de novos cientistas, de novos engenheiros é muito importante. Fundamental. Né? E o que a gente faz aqui é motivar, inclusive, muitos alunos, através dessas Olimpíadas, a terem o desejo de entrarem nessa área. Só que é uma formação que leva, no mínimo, 10 anos, né? Então, você tem um atraso muito grande. E aí, Laís, é a questão assim de ir preparando essas cabeças, né? Preparando essa geração. E eu sinto assim um orgulho muito grande, porque a cada ano os alunos aumentam, o número de alunos aumenta. De interesse? De participantes mesmo, desde do nível 1, que são alunos do 2º ao 3º ano, até os alunos do 4º e 5º ano, que fazem parte do nível 2. Eles são motivados mesmo por aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso saber o que tem lá em cima, eu não sei nada, eu quero saber. E são esses professores que vão me ajudar a atuar, né? E o Colégio Objetivo, o Instituto Objetivo, ele abre possibilidades para que isso aconteça, porque não há gênios que não tenham tido possibilidades que possam alcançar algo. Eles precisam trabalhar muito e ter muitas pessoas, muito enriquecimento ao redor deles. É como essa astrofísica Giulia, que hoje ela trabalha na NASA, ela é brasileira, e ela numa reportagem aqui no Brasil, ela disse, não é só gênios que trabalham na astronomia, são pessoas fundamentalmente com muita curiosidade, com muita vontade de estudar, com muita garra mesmo, e passam a vida toda estudando por aquilo que amam. E é isso mesmo, não há necessidade de ser um gênio de 140 QIs, não há necessidade. Há necessidade, sim, de ter uma habilidade e muita força de vontade e muito estudo. E o estudo está aí, em matemática, física, tecnologia, tudo aliado. E como que você desperta? No caso, essas oportunidades são colocadas para todos os alunos e tem alguns que se interessam ou não? Todos têm que participar? Isso que a Laís falou é importante, porque a escola tem que ser essa porta de abertura para poder trazer para o aluno essa novidade, né? Então, você falar sobre astronomia para os alunos, a princípio, a gente está falando de alunos do nível 1 com 7 anos, é uma novidade. Então, para você fazer com que eles se interessem, a gente abre um curso, que ele é aberto para todos os alunos, de 2º ao 5º ano, né? Falando nível 1 e nível 2, e esses alunos podem participar das aulas que são fora do horário escolar, né? Para quem estuda de manhã, a gente faz as aulas no período da tarde, e vice-versa. E aí esses alunos acabam, a gente tem aluno que vai à primeira aula como curiosidade, deixa eu experimentar, ver o que é isso. E aí eles realmente se interessam muito, o grupo vai aumentando. Essa questão das escolhas, nós não vamos formar astrônomos, né? É um curso, é algo que tem um tempo limitado, a gente se prepara um pouco para essa questão da prova da Olimpíada e tem uma hora que ele chega ao fim. E aí as crianças, mas acabou, né? A gente tem uma prova que ela é a prova do OBA, né? Da Olimpíada Brasileira de Astronomia, ela vai acontecer em maio, por exemplo, esse ano, dia 19 de maio. E aí, depois dessa data, a gente não continua com o curso. Mas eu queria continuar fazendo o curso, professor, e agora? Não, nós vamos continuar pesquisando, porque é uma área de pesquisa intensa, de pesquisa infinita, né? O conhecimento nessa área é dinâmico. Então, para a gente conseguir esse interesse das crianças, realmente são as aulas práticas, é trabalhar com o lúdico, transportar, cabe a nós que estamos na sala de aula traduzir essa linguagem, né, porque tem uma complexidade, então se nós não traduzirmos de forma que o aluno tenha essa acessibilidade, a gente acaba frustrando o aluno. Então a ideia é fazer com que esse ensino se torne prazeroso e ao mesmo tempo enriquecedor mesmo, né? Trazer para mais perto. Trazer, né? aproximar o aluno. Então essa questão que eu dei o exemplo das frutas, por exemplo,
exemplo, é uma forma de dar significância. Se você for parar para ver estatisticamente, milimetricamente, não vai dar exato. Mas a ideia é você ter uma noção de escala, né? Você está falando de alunos do ensino fundamental, são pequenos ainda. Então, a ideia realmente é a atração, é fazer com que eles se interessem e abrir um campo para que no futuro eles tenham essas escolhas. Eles podem ser astrônomos, podem ir para a área áreas diversas, mas nós, como escola, como instituição, nós demos essa opção para que ele tenha escolha no futuro. Diz que essa OBA, né, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, ela é muito rigorosa. Rigorosa como? Ela é rigorosa no sentido de que é necessário que todas as escolas que estejam inscritas tenham um alto grau de ética, portanto, cada professor está imbuído de que toda a aula e todo momento em que ele está trabalhando com os alunos, todos os alunos são absolutamente iguais dentro da possibilidade deles fazerem uma boa prova ou uma má prova, mesmo que tenham participado o tempo todo, mas não chegaram a um nível vamos dizer assim, de nota que possibilite uma medalha de bronze ou de prata ou de ouro, mas eu quero dizer aqui que o Colégio Objetivo, ele dá ênfase, sim, ao estudo maior. Porém, o nosso foco é principalmente no nível 1 e nível 2, que ele abra a visão para habilidades novas. Seja possível ele ver que, além das áreas nas quais ele trabalha todos os dias, há possibilidades para novos olhares, novos saberes. Esse é o grande foco nesses dois níveis. Não, e só para eu fazer ressaltar, o grande rigor para a gente que é professor, então é muito fácil eu preparar os meus alunos para uma prova que eu preparo. Sim. Né? Agora, quando você está preparando os seus alunos para uma prova que você não conhece, para uma prova que faz parte de uma Olimpíada Nacional, então realmente eu acho que o rigor da Olimpíada está nessa questão da prova, né? O desafio para o professor também, professor, né? Que não é o nosso foco, não é o principal, mas que é importante. É importante. Sim, né? O ganhar medalha é estimulante, eles se sentem muito felizes. Sábado agora teve o evento da premiação referente ao ano passado, a gente vê na carinha deles a satisfação no ganho com a medalha, mas para nós como professores é um desafio. Eu não conheço a prova, eu não sei quais são as questões, né? Então, para nós é um desafio trabalhar todos os aspectos que a astronomia envolve, preparando para uma prova que a gente só vai conhecer junto com eles. Tudo que eles trabalharam durante todo esse tempo. Então, a responsabilidade é muito grande, mas também o retorno, que o nosso retorno é ver essas crianças assim. Como eu aprendi, e ver os pais enviando, assim, sabe, esses antigos livros que já estão defasados, e eles trazem, mandam mesmo, são os avós, são os pais, é a família toda envolvida. E aparece assim, meu pai pediu para te perguntar. É isso mesmo. Eu acho interessante essa questão da prova. Eu comentei que a prova é uma prova simples, né? Mas o conteúdo de astronomia é muito abrangente. Muito. E como não faz parte, normalmente, do currículo, a gente não sabe até onde vai o conteúdo e o que vai cair especificamente num determinado ano. O que aumenta o desafio para você. Não, o desafio é tremendo, Nossa. Porque a gente vai o quê? Abordar toda a astronomia em 2 meses, que normalmente, como é em maio, né? E começa em março, 2, 3 meses. Então, aí talvez até interessante, depois da prova, continuar trabalhando os conteúdos para que no ano que vem a coisa fique mais fácil. Mas o grande desafio da prova de astronomia é a incógnita do que vai cair. Exatamente. Numa prova normal, a gente sabe mais ou menos o que foi dado em sala de aula, está dentro do currículo, está ponteado, mas... A sensação que eu tenho, né, desde que eu comecei a estar mais próximo ao objetivo e conhecer mais vocês e o trabalho que é feito, pelas apostilas, né? Então, vai surgindo um planeta, vai mudando. No ano que vem é outro, já é outra apostila. São outras informações. Tudo é revisado. Antigamente não se descobria nada, porque não mudava a apostila. Não mudava, essa é verdade. Você tem razão. Agora, todo ano tem uma coisa nova. Descobrir um planeta, descobrir uma nova estrela. Antigamente não descobria nada, não, professor. esse é o problema. O problema é a tecnologia, né? Antigamente a observação era visual, era individual, você observava umas 5, 6 estrelas por noite, né?
Eu vi a estrela, mas por outras razões, Então, não, pois professor. agora não, agora com telescópios robóticos, processamento automático, satélites que fazem busca no céu inteiro, quer dizer, a massa de dados que está E a rolando criança hoje em tem dia é acesso a isso. gigantesca, Tem, é gigantesca. Ela tem acesso a isso. E também a globalização, né? Antigamente as coisas se passavam por jornal, livros, enciclopédias que eram publicadas e E editadas parava de ali, tempos em né? tempos. Aquela informação parava Agora ali, não, estática. com a internet é tudo muito mais dinâmico. E o grande problema é que dá muito mais ênfase à descoberta do ao ops. Ou seja, a gente descobre muita coisa que, assim, é divulgado, depois a gente descobre, não era bem isso, né? E desfazer uma descoberta, às vezes, é complicado, porque tem que Com explicar o certeza. porquê que ela deixou de ser deixou de existir. Por exemplo, Plutão. Plutão eu deixou ia de ser falar sobre- planeta? Exatamente. Plutão, coitado, onde é que ele foi parar? Tadinho do Plutão. Não mudou nada, ele É. continua onde estava, não mudou Exatamente, nada. Foi uma das perguntas Então, dessas crianças. exatamente. É simplesmente o nosso entendimento vai aumentando de complexidade e a gente vai classificando as isso. coisas de forma mais adequada. A polêmica voltou de novo. Voltou. Ou seja, já querem botar Já o Plutão querem. como planeta Novamente. de novo, e aí já estão querendo mudar a definição, já vai aparecer mais uma dúzia de planetas. E aí, o que vocês fazem com as crianças que já, né? Bom, Por exemplo, você estava falando... Então, Eu acho que eles têm mais chance de se adaptar a isso do que muito nós. mais. A pergunta ficou bem assim, clara. Mas, professora, se Plutão não é mais o planeta, ele é planeta não, tiraram de lá esse... Cadê o Plutão? Tiraram. Que tira, né, o Mudaram planeta? de Então, gaveta. e essa coisa de mostrar através de vídeos, daí a criança acrescenta aquele saber e percebe que ele não é mais por uma série de dados que os cientistas concluíram, mas que ele está lá no mesmo lugar. A outra pergunta assim interessantíssima é, professora, você falou que nós pertencemos ao sistema solar, que nós estamos no universo. Mas eu estou aqui, professora. Como eu estou no universo, estou aqui. Estou aqui. Então, essas perguntas, e daí a classe toda responde, porque não é o professor deixa toda a classe responder e vai pegando saberes aqui e ali, e daí forma a resposta. São aulas que eu gostaria de filmar, porque são aulas maravilhosas. Não, e teve uma que pergunta, não sei quem que me contou isso na premiação, e falou, se a Terra se move, por que eu estou parada? É isso Uma mesmo. coisa assim, não né? se É, percebe. Ou do tipo, qual é a maior estrela, né? Porque eles adoram tudo que é maior, saber né? Qual que é o qual é maior? maior. Qual que é o maior? Esse Big Bang é algo que fica na cabecinha. Mas o Sol vai morrer? E eu? É. Assim, bem assim mesmo. Sensacional. E aí realmente é onde nós deixamos bem claro para os alunos na sala de aula que a astronomia não está pronta também, né? Não é um conhecimento pronto, justamente daquela questão da cristalização. Nós estamos em profundo aprofundamento, né? Estamos o tempo todo construindo esse conhecimento e fazendo as crianças perceberem que o professor também não é o detentor do conhecimento, né? Ele é um facilitador, ele está fazendo esse intermédio. O professor está ali porque ele também aprende, ele também pesquisa, ele também busca. Então, você falou, as respostas estão na ponta da língua? Não. Tem respostas que nós também não sabemos e nós vamos mostrar para o aluno, olha, nós vamos buscar, vamos pesquisar. A gente estava falando da sonda de Saturno e aí as crianças falaram, mas professor, então tem água lá? Vocês não é entram bem assim, isso. nesses assuntos. A gente sondas trabalha de Saturno. notícias, a gente Nós trabalha temos reuniões reportagens. entre os professores. Então, a gente tem que trabalhar um pouco dessa atualidade, porque, como o professor disse, a criança cada vez mais tem mais acesso a essa Cada informação. vez mais. Então, se nós não conduzirmos de uma maneira que se mostre que também nem tudo que se ouve é verdade, nem toda informação que já é dada já foi comprovada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e realmente pesquisar. As notícias, as reportagens, isso facilitam para que esse assunto venha à tona. A gente E aí, fica imaginando quando eles chegam em casa e explicam para os Ah, pais. o com que certeza. aconteceu. Não Aí é? os pais têm que ir lá na... Sabe aquela sonda de A Saturno? que eu sonda também não sei. Cassini, A que sonda ficou Cassini, 20 sim. anos É, rodando pra chegar. pelos anéis de Saturno. Então, essas coisas são trabalhadas nas reuniões com os professores também. Porque, embora seja já um trabalho mais avançado, mas faz com que os professores tenham a nítida noção que eles têm que estudar
tem que ler muito, tem que compreender muito. Essa geração de professores é a nova geração, porque eles precisam cada vez mais estar com esse aluno novo, que não é o aluno de 5 anos atrás. É um novo aluno, sabedor um novo de perfil de aluno, um novo perfil de família. E só para, assim, uma última pergunta que, infelizmente, né, Malu, nosso tempo... Ai, tá tão gostoso. Você não pode ficar, não. Sério mesmo? Não, eu queria saber quem É que se uma interessa paixão. mais, mulher ou homem? Meninas ou meninos se interessam mais pela astronomia? Olha, é bem misto, né, Laís? Nós É, temos bem misto. classes bem mistas e o interesse está mais ligado na faixa etária, né? O segundo ano vem... Segundo ano é que idade? O segundo ano são 7 anos, Tá. né? Então, 7 nós temos ali... Oh. 20 alunos de segundo ano, né, de 2, 3 salas diferentes participando da astronomia. A hora que vai para o ano seguinte, então, esses alunos do segundo ano, eles fazem a propaganda. Olha, faz Isso, astronomia o ano que vem, é muito exatamente. legal. Olha, Então, chega no terceiro ano, a gente tem mais do que 20, a procura é maior. Então, a faixa etária, a gente vai sentindo que o segundo ano é o grupo que se apresenta em menor número. Com o tempo, quarto e quinto ano, a gente tem o número vai ficando maior por conta dessa divulgação que os próprios alunos fazem do curso e da questão do tema mesmo. Só para dar um minutinho Que mais só, que você uma coisa deixou que de falar aí? Que essa Julia Mello, que é astrofísica da NASA, foi perguntada a ela essa mesma pergunta que vocês nos fizeram. E ela nos disse que quase a metade dos astrônomos da NASA são mulheres. E eu fiquei encantada. Exatamente. Como chama esse filme que foi premiado agora, daquelas 3 mulheres? É um documentário, né, daquelas 3 astrônomas negras, né, que trabalharam muito num tempo em que o racismo ainda era muito proposto mesmo, e elas tiveram uma vida muito sacrificada, mas nada as demoveram do grande sonho que era auxiliar a enviar o homem à Lua. Isso é um documentário que ninguém deve deixar de Participação assistir. Feminina. Eu estou em minoria. Olha, né, Júlia? Olha, tá em minoria. Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria continuar só pra falando disso. saber qual que Eu é falar o... disso, porque está tão interessante, Silvia. Agora não. Não, por favor, Agora eu sou por favor. minoria. Não, só para a gente finalizar, porque nós vamos... Aliás, você que está acompanhando a gente, nós estamos falando aqui do início, nós vamos falar de robótica, vamos falar de informática. Então, é toda uma geração que é preparada, principalmente no caso aqui do Objetivo, e a gente está fazendo assim, bloco por bloco, esse crescimento. Qual é o maior desafio, só para a gente encerrar, o maior desafio hoje que a gente... que a ciência, em relação para vocês conseguirem desenvolver cada vez mais essa geração que está aí? Olha, eu acho que o grande desafio nosso é a gente conseguir trabalhar essas novas tecnologias, né? Porque eles recebem muita informação, mas sem informação, a informação... Fica só a informação. Exato. Não Então, necessariamente eu tenho muitos conhecimento. alunos, eu até brinco às vezes, que as primeiras aulas são de desconstrutivismo, porque eles vêm com muita informação, documentário de televisão, mas como falta alguns fundamentos de física, alguns conhecimentos de matemática, a base da ciência, então, nossa, assim, eles interpretam com o universo deles. E aí a gente tem que, de alguma forma, desmontar isso e reconstruir tudo de novo. Então, é um enxame de perguntas assim que você fica, nossa, mas de onde ele tirou isso? Gente, parabéns, viu? Olha, eu gostaria mesmo, mas a Silvia Eu que não está também. deixando, ela está pedindo, né? Laís, mas eu queria muito falar dessa multiplicidade de saberes e desse novo professor em sala de aula. Isso Com muito interessa. certeza. Por certo, será a pauta dos nossos próximos Com programas. certeza. Faltou alguma coisa assim muito Não. importante para a gente Não, colocar aqui agora? Não, vai ser aumentar eu só a digo discussão. uma coisa assim, dos astrônomos que muitos astrofísicos falam que ele realmente, nós viemos dessa geração, foi o Carl Sagan, porque ele era um astrônomo, uma pessoa maravilhosa, um estudioso, um gênio, e ele conseguia fazer exatamente isso. Ele transformava toda a complexidade da astronomia de uma maneira
maneira que as pessoas leigas começavam a se apaixonar. Isso na época em que havia vídeos, né? Começaram a haver vídeos através dele. Então, são pessoas que conseguem, com um vocabulário mais acessível a coisas tão complexas. E atrai, daí não tem jeito mais. E não manda tem volta. Aí vai só vitória, né? Com essa professora linda, Linda, grávida, linda. Quantos meses? Eu tô de 6 meses. 6 meses. Menino ou menina? Menino. Menino, Menino. que lindo, que lindo. Cientista. Eu quero agradecer, então, a Maíra Campos dos Santos, que é professora do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a Laís Lemes Costa, que é coordenadora de Ciências do Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano, e o Júlio César Klafke, olha que eu estou acertando esse sobrenome. Sábado ela veio conversar comigo e deve ter treinado até Treinando, final de semana inteiro treinando o nome do Júlio. E não é tão difícil, não. Não é. Professor do curso de astronomia do 6º ao 9º ano e do ensino médio do Colégio Objetivo. Professor, muito obrigada mais uma vez. Vocês. Obrigada. Obrigada a vocês mesmo. Boa Muito bem. tarde.